Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma informação que aconteceu nessa tarde de quarta-feira que empolgou o torcedor vascaíno. Se trata de Alex Teixeira, cria das categorias de base do Vasco da Gama, estará livre no mercado nos próximos dias. O Besiktas, clube onde ele atua, não quer mais ter o jogador para essa temporada e estará buscando um clube para que possa encaminhar o atleta. E com toda essa movimentação, se tratando de SAF, 700 milhões de investimento, é claro, o torcedor vascaíno se empolga com o possível retorno do jogador. Será que pode acontecer? A gente vai falar sobre isso. Além do Alex Teixeira, falar também sobre Gabriel Pec, porque o Genoa, clube que também tem a 777 Partners como seu grande investidor, está de olho no Gabriel Pec e pode contar com o atleta já para essa próxima temporada. Vamos informar sobre isso, trazer todos os detalhes, falar também sobre empréstimo no valor de 70 milhões de reais, que já foi aprovado pelo Conselho Fiscal e agora falta o Conselho Deliberativo realmente se posicionar sobre esse assunto e muitas outras informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você torce pro Vasco, não pode perder e não deixar de se inscrever aqui nesse canal. Então, é claro, já se inscreva, deixe também o seu like, ative o sininho de notificação, que é importantíssimo, e o seu comentário aqui embaixo. Se você é contra, a favor da SAF, é a favor do retorno do Alex Teixeira ou é contra, deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Alex Teixeira, Gabriel Pec, SAF, eu quero trazer algumas informações sobre o futebol do Vasco, que tem sido um pouco esquecido nesses últimos dias. Eu quero primeiro informar sobre patrocinador. Uma notícia rápida e uma informação importante, porque a informação que nós recebemos através do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco acertou com mais um patrocinador para essa temporada, dessa vez para as mangas da camisa, local onde antes estava a Avan. A Avan saiu do Vasco e agora chegará um novo patrocinador, uma nova empresa que atua no ramo de tecnologia. O nome ainda não foi revelado, mas nos próximos dias já deveremos ter um anúncio oficial desse novo parceiro que chegará ao Vasco. Com relação a valores, pagará 15% a mais do que a Avan pagava ao Vasco. Os valores que a Avan dava anualmente eram algo em torno de 4,5 milhões de reais. Pagando 15% a mais, o valor dessa empresa no ramo da tecnologia deve dar ao Vasco será algo em torno de 5 a 5 milhões e 200 mil reais. Essas são as informações, novo patrocinador chegando no Vasco e parece que as coisas boas estão voltando para a colina histórica. Se tratando de lesionados, temos informações sobre Yuri Lara e Vitinho. Yuri é uma dúvida muito importante para essa partida contra a Ferroviária para sábado contra o Fluminense. Zero chance de retornar. Contra o Flamengo há uma pequena possibilidade, mas contra a Ferroviária dificilmente terá condições de estar à disposição do técnico Zé Ricardo. O primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil, um jogo aí único, em caso de derrota, eliminado da competição. Com relação ao Vitinho, tem mais chance de voltar, segundo o doutor Gustavo Caldeira, médico do Vasco, e poderá estar sim à disposição do técnico Zé Ricardo para a estreia do Vasco na Copa do Brasil. Antes de iniciar assunto sobre SAF, eu quero falar aqui sobre Marlon Santos, porque ontem o Vasco anunciou que renovou o contrato do meio-campo da equipe sub-20 até junho de 2024. Ele, que tinha contrato apenas até o meio dessa temporada, já poderia inclusive assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas preferiu renovar por mais 2 anos com o Gigante da Colina, um atacante de apenas 18 anos que pelo sub-20 atuou em 30 partidas e marcou 4 gols, inclusive atuou pela Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vasco nessa temporada de 2022. Então, contrato renovado, uma boa informação para você, torcedor vascaíno. Agora sim, né, falar sobre SAF do Vasco, querendo ou não, é a grande informação que o torcedor vascaíno quer saber nesse momento. E de fato, o que mais tem se falado é sobre o aporte, o empréstimo de 70 milhões que será feito pela 777 Partners ao Vasco. Caso venha a ser aprovada a SAF dentro do clube, não será um empréstimo, será um adiantamento. Porém, caso venha a ser reprovado, aí sim será um empréstimo com juros anuais no valor de 15%. Um juros alto aí, mas pelo mercado um valor favorável, um valor normal. Qual será o objetivo desse empréstimo? Quitar as dívidas na Procuradoria da Fazenda Nacional, dívidas salariais e algumas outras coisas que acontecem aí dentro do clube que serão pagas com esse valor de 70 milhões de reais. Porém, outra parte
também será direcionada a contratações. O Vasco quer montar um time competitivo para estar novamente na elite do futebol brasileiro em 2022. Então esses 70 milhões aportados também serão utilizados para trazer reforços de peso. Aí que entra inclusive o Alex Teixeira, que a gente já vai comentar sobre. Mas foi uma ideia aí, tanto do Vasco em conjunto com a 77 Partners, em buscar reforços mais qualificados para a segunda divisão. Fica evidente, fica claro que o Vasco ainda tem lacunas no elenco e essas lacunas devem ser preenchidas com reforços mais qualificados, pois agora o Vasco tem dinheiro para trazer esses atletas. O que os conselheiros acham sobre esse aporte, esses 70 milhões, segundo informações que a gente teve do GE, a apuração da própria página, é que os conselheiros acham o aporte, esse empréstimo positivo para as emergências no clube. Lembrando que a gente terá amanhã às 7h30 da noite uma reunião para aprovar ou reprovar esse empréstimo. Atualmente há 300 conselheiros dentro do Vasco, 120 da chapa Mais Vasco do Jorge Salgado, 30 da chapa Sempre Vasco do Júlio Brandt e 150 conselheiros ali que permanecem no Vasco, desde grandes beneméritos a beneméritos. O Vasco terá a necessidade desse empréstimo, mas para ele ser aprovado necessita também da aprovação desses 300 conselheiros que atuam dentro do Vasco da Gama. Com relação à reunião, ontem tivemos informação que teve uma reunião já entre conselheiros de diversos grupos políticos para falar sobre a SAF dentro do Vasco da Gama. O encontro, inclusive, já serviu de preparação para essa reunião que terá amanhã, tendo o assunto principal o aporte de 70 milhões de reais dentro do Vasco da Gama. Ainda há uma dúvida do que será feito com esse dinheiro. Para onde irá? A gente já trouxe algumas informações, porém para ir mais a fundo, o Carlos Roberto Osório, primeiro vice-geral do Vasco da Gama, falou sobre esse valor que entrará no Vasco e além dos 70 milhões, os 120, caso a SAF venha a ser aprovado, que chegará ainda nessa temporada de 2022. Então é claro, fala daí Carlos Roberto Osório e depois a gente retorna para falar sobre Alex Teixeira e Gabriel Pé. 70 entra agora, momento zero, aprovou, Pix, 70 milhões na conta do Vasco. O sócio do Vasco aprovou a criação da SAF na Assembleia Geral. No momento que a SAF for constituída, pinga mais 120 milhões de reais. No nosso memorando de entendimento, as prioridades e as métricas aonde esse dinheiro tem que entrar e, obviamente, que a prioridade nossa é o futebol e, obviamente, enfim, o funcionamento e a implantação da Vasco SAF. Nesse dinheiro, nesses 120 milhões, o que tem ali? Grana para o futebol, fundamental, a operação do Vasco SAF, enfim, a Vasco SAF tem que rodar, ela vai ter funcionário, ela vai ter gente para trabalhar, pagamentos obrigatórios das dívidas do clube, né? Nós temos lá um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que a Vasco SAF vai ter que honrar, nós temos um acordo no RCE, ela pode colocar um dinheiro para querer achatar um pouco da dívida do Vasco. Então, como vocês viram aí, o Carlos Roberto Osório deixou bem claro para onde irá esses 190 milhões. Só para esclarecer, 70 milhões desse adiantamento da 77 Partners, mais os 120 que chegará assim que for aprovado. Caso, é claro, venha a ser a SAF dentro do Vasco da Gama. E a partir disso, a partir desse dinheiro que chegará dentro do clube, 190 milhões em um ano, o torcedor vascaíno começa a sonhar. E logo hoje, com essa SAF chegando dentro do Vasco, foi confirmado que o Alex Teixeira estará de saída do Beşiktaş, clube turco onde ele fechou o contrato no ano passado. Para quem não lembra, o Alex Teixeira esteve livre no mercado após sair de um clube chinês, né? Realmente, inclusive, foi até especulado dentro do Vasco. Teve reunião com o Alexandre Pássaro, foto vazada. O torcedor vascaíno ficou imaginando um possível retorno dele, o que, é claro, não aconteceu, pois ele fechou com o clube turco. E hoje foi informado através de um jornal que, de fato, nas próximas semanas, o Alex Teixeira deverá estar de saída, pois não atendeu às expectativas da equipe, no caso, o Beşiktaş tinha em cima do jogador. Ele está há menos de 6 meses dentro do clube e poderá sim estar saindo, até mesmo devido ao seu alto salário. O Alex Teixeira tem um salário anual de 3 milhões de euros, trazendo para o real algo em torno de 18 milhões de reais, 1,5 milhão por mês. Um salário altíssimo até para os padrões de um clube estruturado do futebol brasileiro. O que irá acontecer? É a grande pergunta. Nós, torcedores, nos perguntamos. Tem chance dele vestir a camisa do Vasco? E pelo que parece, ainda não, porque o futuro dele é um jogador aí de 32 anos ainda, tem muita bola para jogar e o futuro poderá ser o Oriente Médio, né, no caso,
clubes árabes ou até mesmo retornar ao futebol chinês. Caso isso não aconteça, o Besiktas deve rescindir o seu contrato até o final dessa temporada. E é aí que entra o torcedor, é aí que entra nós, vascaínos, que gostaria muito, né, do retorno de um cria das categorias de base, de uma revelação do Vasco ao gigante da colina. Cabe Alex Teixeira no Vasco? Deixa a sua opinião. 190 milhões anuais, um Vasco forte, né, como a expectativa para 2023. Quem sabe a gente não pode ter o retorno aí do jogador ao gigante da colina, mas deixe a sua opinião, deverá estar livre e poderá sim, quem sabe, fechar com o Vasco da Gama. Porém, quando se trata de saída, também se trata, aliás, quando se trata de chegada, também se trata de saída. Hoje tivemos a informação sobre Gabriel Peck. A informação que a gente teve é que o atleta poderá sim estar de saída do Vasco para a Genoa, clube, inclusive, em que o 777 Partners, esse grupo de investidores que estará comprando os direitos do futebol do Vasco, está de olho no Gabriel Peck. O site informou, Football News 24 Horas da Itália, que a compra do Vasco, né, poderá beneficiar aí o Genoa através do 77 Partners, e o Gabriel Peck poderia estar envolvido aí em negociações entre os dois clubes. O Genoa já estaria pensando, né, na próxima sessão, na próxima janela de transferências, e o Gabriel Peck seria um alvo. Inclusive o jornal cita na matéria o seguinte: a direção do Genoa estaria pensando em comprar Gabriel Peck, extremo da seleção brasileira. Já demonstrou excelente qualidade e estaria pronto para o grande salto na Europa. Ou seja, o Gabriel Peck poderá estar de saída para um parceiro do Vasco, clube da Genoa. É claro, o Gabriel Peck vive uma ascensão na sua carreira, tem aí um valor alto no mercado por ser considerado um atleta jovem que vem se destacando no Vasco, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e poderá estar de saída por altos valores. Ainda é somente um interesse, a 777 Partners deve estar atrás das negociações, a gente vai seguir buscando e informando a cada um de vocês. Antes de terminar o vídeo, só para encerrar, eu quero saber, é claro, a sua opinião. Gostaria de trazer o posicionamento hoje que aconteceu na parte da tarde da Força Jovem Vasco. Hoje, através de suas redes sociais, como está aparecendo aí para vocês, a Força Jovem se posicionou com relação à Sociedade Anônima de Futebol dentro do Vasco. Diz o seguinte: verás que a Força Jovem do Vasco não foge à luta, e fala na nota, né, com as seguintes palavras: sempre fomos defensores do que acreditamos ser o melhor para o Vasco da Gama, e não vamos deixar que essa oportunidade de voltarmos ao protagonismo seja desperdiçada por ego e interesse dessas pessoas que destruíram o nosso clube durante todos esses anos. E termina aí a nota, é claro, muitas outras palavras foram ditas com os seguintes dizeres: sem mais por enquanto, Vasco por amor, Força Jovem por ideal. Se quer saber mais, dê uma olhada lá através de nossas redes sociais, canal do Gigante Vasco no Instagram, para você ficar por dentro de fato o que aconteceu mais a fundo nessa nota do Vasco e o posicionamento da Força Jovem favorável à transformação do Vasco em um clube empresa. Esse foi o vídeo, rapaziada. O vídeo das 6 às 10, a gente vai retornar com mais conteúdo. Tem Ronaldo se posicionando sobre a SAF do Vasco, tem aí uma transmissora, aí um canal de transmissão empolgado, inclusive também com a transformação do Vasco em uma sociedade anônima e muitas outras informações. Um grande abraço a todos, muito obrigado também por vocês terem se inscrito lá no canal de corte, muitas informações, corre lá também para dar uma olhada e é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.